A paz do Senhor, meus amados irmãos queridos em Cristo Jesus. Já sinta o abraço e a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei o que você precisa neste dia, neste momento, mas que o nosso Deus neste momento te visite, te toque, sinta o toque do alto da cabeça à ponta dos pés, né, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quando o Senhor chega na nossa vida, no nosso cenário, Ele chega para mudar. Escuta que a palavra do Senhor falar ao teu coração no dia de hoje, você vai se alegrar, porque assim como Deus mudou a história de Esté, né, Ele vai mudar a tua história também. E o que o Senhor me trouxe aqui para deixar para o teu coração no dia de hoje se encontra lá em Esté 5, a partir do verso 2, diz assim: sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esté, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei sucedeu para Esté o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esté? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Oh, glórias, aleluias. E assim, então, respondeu Sete, Esté, e disse: minha petição é requerimento, e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Oh, glórias, aleluias, poderoso, que coisa linda, irmãos. É quando nós vamos aos pés do nosso Deus, né? Clamar por algo, glórias, aleluias. E assim, o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer como Esté, uma menina órfã de pai e mãe, pequena, criada pelo tio. Mas Esté foi para onde? No palácio. E de uma pequena menina órfã, né, de pai e mãe, sem recursos, sem nada, irmãos, que aos olhos do mundo não era nada, não era ninguém, assim como os nossos dias, né? Hoje você só vale o que tem e o que é. Caso contrário, meus irmãos, você não é nada, não é ninguém. Não mudou, né, irmãos? Porque nós sabemos a história de Esté, de Mardoqueu, né? Amã, por ser, né, comandante lá do palácio, tinha tudo, mas Mardoqueu, só por estar na porta, ele sempre estava ali afrontando Mardoqueu e até preparou uma forca para Mardoqueu, para destruir, né? Porque Mardoqueu incomodava Amã, mas o fato era que Mardoqueu não se curvava diante de Amã. E tem muitos que são assim, irmãos, né? Por você ser diferente, não se curvar, não se vender e não querer agradar a ser humano, mas sim agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Eles acabam, muitos Amãs aí acabam se levantando e querendo armar forca, né? Preparar forca para você. Mas nós sabemos que Amã, ele preparou forca para Mardoqueu, mas a forca que Amã preparou, ele mesmo caiu e Mardoqueu foi honrado. Assim, irmãos, a rainha Esté, né? Ela foi ao rei, porque quando ficou sabendo que Amã tinha preparado uma forca não só para ela, mas para Mardoqueu, mas para todo o seu povo, e ela se levantou e foi aos pés do rei, para que o rei se levantasse e ajudasse. E assim nós devemos fazer. Ir aos pés do nosso Mestre Jesus. Nós temos que saber aonde nós iremos, o lugar certo que é aos pés do nosso Deus, porque tem situações, meus irmãos, na nossa vida que é só o nosso Deus que muda. Não adianta você ir para médico, não adianta você ir para juiz, para advogado, né, para aos pés do ser humano. Não, eles não vão resolver. Nesse caso aqui, irmãos, de Esther, nós sabemos só quem poderia resolver era quem tinha autoridade, quem tinha o poder, era o rei. E na nossa vida hoje o Senhor disse:
venha ao lugar certo, a minha presença, assim como Esté veio e achou graças aos olhos do rei. Eu também farei aquilo que você me pede. E você, meu irmão, que tem ido, né, aos pés certos, ao nosso Jesus Cristo, porque tem pessoas que vai escutar esse vídeo e você está passando por grandes lutas e você vai saber aonde ir, porque o nosso Deus Todo-Poderoso quer escutar a tua voz e ele quer se levantar, assim como o rei se levantou, né? Para ajudar a rainha Esther. Ele vai se levantar para te ajudar. E você que já tem ido aos pés do Senhor, ele me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer: eu ouvi a tua petição. E eu levantei para julgar a tua causa. Eu me levantei para te ajudar. E que coisa linda, irmãos. E deixa eu te dizer mais, né? Muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas, tempestades, adversidades, muitos ficam sabendo e ficam zombando, né? Rindo, meus irmãos, aplaudindo, porque tem muitas pessoas que estão aí, às vezes, de camarote, esperando só para escutar, saber da tua queda, da tua derrota, do teu fracasso, né? Coitado, coitada, tem lutado, mas foi em vão. Por quê? Porque é pequeno, assim como a rainha Esté é órfã de pai e mãe, não tem ninguém por ele, não tem ninguém por ela. Irmãos, tem pessoas que estão à nossa volta que estão assim, diz o Senhor, né? Esperando saber da mal notícia que deu errado, né? Saber da mal notícia que se levantou contra ti, preparou forca, está só esperando dizer, ó, morreu. Isso é terrível, irmãos. O ser humano, tem pessoas que estão assim à tua volta, que prepararam forca, como na Amã, né? Por raiva, por não aceitar, por você não se prostrar, e está esperando só a notícia. Caiu na forca. Mas o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, elas até estão esperando, esperaram, estão esperando e vão continuar esperando. Mas eu me levantei. Aqui está falando do rei, né? E o rei estendeu para Esté o cetro de ouro. E o Senhor está falando, eu me agradei de você e estendi o meu cetro de ouro, porque eu, Deus, sou o dono do ouro e da prata. E muitos que podem até achar pequena, não tem condições, não vai sair do lugar, não vai longe, porque não tem nada, não tem quem levante ela, não tem quem a ajude, porque, irmãos, tem pessoas que estão assim. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em um mundo que está assim. As pessoas, né, elas se acham pelos que elas têm, pelo que elas são. Aí diz, eu não ajudo e não vai sair do lugar. Não vou dar oportunidade e não vai sair do lugar. Eu não vou abrir a porta e ela não vai sair do lugar. Tem pessoas que estão assim, diz o Senhor. Mas eles esqueceram que Deus levanta rei na terra, né? Assim como levantou o rei Assuero para, né, trazer Esté, honrar a Esté como rainha, né? Para que pessoas, eles podem até não querer te ajudar, não querer dar né, mudar um passo por ti, mas Deus levanta homens e mulheres de Deus na terra, né? Não é, irmãos, porque muitas das pessoas são boazinhas, mas quando Deus ele ordena, né? Tem aquele tato que diz, até quando Deus ordena, até o diabo tem que obedecer, porque ele é o dono de tudo e de todos. E quem vai contra Deus, com Deus Todo-Poderoso? Tem pessoas até que se acham os poderosos, porque são, mas não são nada. Esses aí, meu irmão, como Amã, eles caem para não se levantar mais, porque tem pessoas que é assim, se acham demais e que podem fazer forca, tocar no que é de Deus, porque Mardoqueu e Esté era escolha de Deus, e você, o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, você também é minha escolha, meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, porque tem servos de Deus e servas de Deus que tem sofrido grandes afrontas, grandes perseguições, mas por causa de você não se prostrar, por causa de você ser diferente, levanta as mãos aí, querendo, armando forca para te entregar, para te destruir.
Mas saiba que o que é de Deus ninguém toca e nem ninguém destrói, mas ao contrário, o mal que os teus inimigos queriam sobre a tua vida e a tua casa vai bater e voltar contra eles. Nós sabemos o fim, né, de Amã, irmãos, mas Mardoqueu foi honrado. Esté foi honrada. Né? Podem até zombar, desacreditar, não importa, né, irmãos? O mais importante é que nosso Deus é fiel. E ele me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, né? Os teus inimigos não têm noção de onde eles tocaram. Oh, glórias, aleluias. Mas escuta o que o nosso Deus fala ao teu coração hoje. Olharam para ti, já desdenhando o teu final. Mas esqueceram, meu irmão, que o teu Deus é um Deus sobrenatural, um Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. Aqueles que te humilharam não têm noção, né, do que Deus vai fazer na tua vida. E ele me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer: vou virar a página da tua história. Eu, Deus Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata, dono de tudo, dono de todos, vou mudar a tua história. E os teus inimigos, aqueles que se levantaram contra ti, vão ter que ver que assim como eu honrei a Mardoqueu, assim como eu honrei a Esté, né, de um povo humilde e simples, né, até órfão de pai e mãe, mas eu sou um pai zeloso, né? Todavia, uma mãe e um pai pode abandonar um filho, mas eu, o Senhor, o seu pai, o verdadeiro pai, o único pai, que nunca, jamais vai te abandonar nem sequer um segundo. Jamais te desampararei. E eu me levantei e vou julgar a causa dos teus inimigos. Mas a você, meu filho, minha filha, que não se prostra a nenhum Amã, que não se prostra a Baal, por ser um servo fiel e uma serva fiel. Até tentaram te jogar dentro de uma forca, né? Até prepararam, até se levantaram dizendo não vai sair do lugar. Zombaram, desacreditaram, te humilharam, te desprezaram, excluíram você, irmãos. Porque as pessoas são assim, elas se alegram porque elas estão no poder, elas podem, elas têm. Aí muitas vezes diz, coitado, coitada, não tem ninguém por ele, por ela, eu vou fazer o que eu quero. E ficam zombando, eu vou fazer uma festa, eu não vou convidar, né? Eu vou excluir, eu vou desprezar e humilhar. Por quê? Porque tem, porque pode. Mas você não. Assim como Esté é uma menina muitas vezes de órfã de pai e mãe. Irmãos, órfã e pai e mãe que eu estou falando muitas vezes, nosso cenário, né, irmãos? Que muitas vezes nós sabemos que no mundo vale o que tem, né? Para muitos, irmãos, para muitos que se acham que eles só têm poder, só são algo, se desprezar os outros, se humilharem porque eles são alguma coisa ou eles têm condições, não é verdade? Mas esquecem que você serve um Deus que é dono do ouro e da prata. E esquecem também que a roda gigante, ela gira. Uma hora ela tá lá em cima, outra hora ela tá lá embaixo. Tem aquele ditado, irmãos, que diz, né? A roda grande vai passar dentro da pequena, né? E até eu conversando esses dias e eu falando, né? Mas por que as pessoas falam isso, né? Só, irmãos, que é só, não é que a roda grande vai passar dentro da pequena, mas sim, aquele que se acha grande ficará pequeno, e aquele que é pequeno o Senhor pode fazer ele grande, porque a roda gigante ela gira, irmãos. Por isso nós temos que ter muito cuidado, não querer tocar em ninguém, não querer humilhar, desprezar, né, excluir ninguém por causa muitas vezes que é um pequeno, indefeso, né? Nós sabemos que é desses aí que Deus guarda, que Deus gosta. A palavra do Senhor diz: "Não toquei nenhum dos meus pequeninos, porque é deles o reino dos céus. E se aquele que não ser igual um pequenino, meus irmãos, não entrará no reino dos céus." Então deixa os Amãs aí
continuar zombando, né, te humilhando, te humilharam. Só que nesse caso, Esther, né, o rei ouviu a petição de Esther. E o Senhor está falando ao teu coração, eu ouvi a tua petição. Por isso, eu me levantei. A palavra do Senhor está confirmando ao teu coração no dia de hoje. E sucedeu aqui que o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Se você soubesse o poder dessa palavra, meu irmão, aonde você estiver aí, dá um glória, pula e glorifica o nome do Senhor, porque Ele vai te honrar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. E aqueles que te humilharam não têm noção do que Deus vai fazer. Amã, ele era mandado, mas Esther, ela veio ser rainha, ela veio ser dona. Escuta só, aqueles que se levantaram contra ti, meu irmão, assim como Amã, não são nada, eles são mandados, não é verdade? Mas Esther, de uma menina pequena, órfã de pai e mãe, não tendo condições de nada, veio a ser grande, a ser rainha, a ser dona dentro de um grande palácio. Olha só o que o nosso Deus faz. Então é assim que Ele vai fazer na tua vida, se tu crer. Hoje o Senhor estende o cetro para ti, o cetro de ouro, e diz: eu te honrarei diante daqueles, né, que se levantaram contra ti. Eu ainda sou o mesmo Deus que honrei Mardoqueu, honrei a Esté na terra, porque todo aquele que se levanta para honrar o meu nome e não se prostra a nenhum Amã, eu me levanto e eu é quem o honro. Tem honra chegando, meu irmão. Da paz de Deus, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. O nosso Deus é poderoso e o nosso Deus é fiel em todo tempo. Então vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo em meio às zombarias, meio em meios à forca preparada, né, irmãos? Vale a pena ser fiel ao nosso Deus, porque todo aquele que é fiel tem recompensa. Tem recompensa e tem honra chegando. E eu te digo mais, é grande, porque foi o que Esther recebeu, foi grande, não foi pequeno não. Se prepara. Lindo será o sorriso e a alegria. Amém? Porque o Deus é o Deus que pega pequeno e faz grande, que pega improvável e faz sentar entre os grandes, na mesa dos príncipes, porque Ele pode e Ele é o dono do ouro e da prata. Toma posse em nome de Jesus.